Como que a psicanálise, ela explica a ansiedade? Seja bem-vindo aí ao nosso encontro terapêutico. Prazer, sou Ricardo Oliveira, psicanalista clínico, e quero falar com você sobre esse tema importante e falar com você como que a psicanálise pode explicar isso, tá? Bom, a psicanálise, ela entende que a ansiedade é como um sinal psíquico de que tem algo interno que está em conflito ou que não está bem. Geralmente, inconsciente, tá? E precisa ser compreendido ao invés de tratar apenas os sintomas. Em algumas abordagens mais diretas, a psicanálise busca entender as causas profundas da ansiedade e muitas das vezes enraizada em experiências que estão lá na sua infância, traumas não resolvidos, ou conflito entre os desejos e as exigências sociais e morais. Então, como que a psicanálise explica tudo isso? Bom, o sinal de conflito do inconsciente. Freud dizia o seguinte, que a ansiedade surge quando há um conflito entre o id, que é o impulso, e o ego, que é a realidade, e o superego, que é a moralidade. Então, a ansiedade ela já surge nesse campo de guerra, nesse campo de batalha. O id tem aquele ato impulsivo de ir, de fazer, de realizar. Mas vem o ego trazendo toda a realidade desse fazer e tentando compreender se isso é bom ou não. Mas quando chega nessa parte, se isso é benéfico ou não, já entra o superego trazendo essa moralidade. Exemplo, a pessoa deseja algo, mas se culpa por desejar. Isso gera tensão, o que vai se manifestando como uma ansiedade. E quais são os mecanismos de defesa? O ego tenta lidar com a ansiedade usando mecanismos de defesa, como negação, repressão e projeção, e etc. Ele vai trabalhando de todas as formas, mas quando esses mecanismos falham ou são excessivos, o sintoma de ansiedade ele começa a aparecer e começa a ser algo muito mais complicado de se lidar. A angústia da castração ou da separação. Desde cedo, o ser humano ele enfrenta perdas na sua vida. A primeira perda que o ser humano enfrenta é o desmame. Depois temos as separações, as frustrações. Tudo vai acontecendo e são essas experiências que não foram elaboradas na nossa infância que pode gerar alguma forma de ansiedade que vão reagindo na vida adulta. Sendo assim, a psicanálise ela vai falar sobre alguns tipos de ansiedade, tá? A ansiedade realista. O que é a ansiedade realista? Medo diante de uma ameaça externa, concreta, que está diante dela. Ou seja, você está caminhando e de repente aparece um pitbull na sua frente. Ansiedade realista, um medo realista e você não sabe o que fazer. Ansiedade neurótica, medo do inconsciente que vai nos impulsar de forma inaceitável que venha à tona. Ou seja, vai criar uma situação, uma imagem, uma circunstância que de fato não é real aquilo, mas aquilo vai gerar um sentimento ruim. E a ansiedade moral, sentimento de culpa, quando o superego julga os seus desejos como errado e você então começa a viver naquele processo de culpa. Porém, o processo terapêutico psicanalítico, tendo aí a psicanálise, ela ajuda o paciente a falar de forma livre, a expor os seus sonhos, fantasias e memórias e a explorar junto com o terapeuta, sem julgamento nenhum, compreender origens da ansiedade, elaborar traumas e conflitos, reduzir a ansiedade de se defender inconscientemente. A ansiedade ele é o preço que pagamos por termos um inconsciente, segundo Freud, tá? Quando a dor psíquica não encontra a palavra, ela se transforma em sintoma, François Douto. A escuta profunda, sem julgamento, dentro das aplicações clínicas, tá? Ajuda o paciente a nomear aquilo que ele sente, permitindo ele a encontrar o sentido real para a sua ansiedade e oferecendo também para ele um espaço seguro e um espaço para ressignificação da sua história e da sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo encontro terapêutico.